Pai querido, a esperança é Jesus, ao qual nós depositamos a nossa vida nesta manhã. Amém. Esteja com o que será falado neste momento. É o que eu te peço em nome dele. Amém. 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 Feliz sábado. Feliz sábado. Que triste. Que triste, irmãos. Maranata. Senhor logo vem. Amém. Isso mesmo. O Senhor logo virá. Eu ia pregar um outro tema. Mas aí nós temos, tipo assim, a igreja, né? Tem todo mês prega sobre algo. E aí eu perguntei para o Gilmar sobre o que é para ser pregado, sobre o que está falando esse mês. Aí ele falou assim, sobre jovens. Aí eu pesquisei, na verdade eu orei e pedi orientação de Deus para um sermão sobre jovens. E eu vejo o Alan muito, sabe, o Alan quando ele prega, ele fica muito na internet. Eu falo assim, esses sermões de internet, eu não gosto, eu gosto de eu mesmo pegar o livro, ler e preparar o meu sermão. Eu falei assim, eu falo tanto do Alan, estou eu aqui na internet, caçando um sermão de jovens. Mas aí eu estava lendo, como eu tenho costume de ler, eu amo ler, eu estava lendo o livro de Ellen White e eu me deparei com a história de Gideão. É algo que eu conheço a história, vocês também conhecem a história, mas se nós lermos profetas, patriarcas e profetas, nós vamos aprofundar melhor e entender o que realmente aconteceu naquele episódio. Qual é o episódio que eu estou tentando falar para vocês? Lembra? Prova do algodão, né? A prova do algodão. Mas só antes de começar aqui eu vou falar para vocês, é 11h42. Eu tenho aqui até 5 horas para terminar o meu sermão. Não vou bater o recorde do Alan, 17 minutos. Isso eu não consigo de forma nenhuma. O Alan conseguiu fazer um sermão. Eu lembro que quando nós estávamos saindo, ele mandou ler a mensagem, eu olhei. Quando o Alan falou assim, terminou, eu falei assim, gente, 17 minutos, ele começou meio-dia 17 ele terminou. Na hora de sair, a Deise falou assim, parabéns, Alan, o sermão foi excelente. Eu olhei pra cara dela e falei, toma vergonha, excelente foi o tempo que ele fez o sermão. 17, mas não vou conseguir. Em 17 minutos não consigo, mas prometo a vocês que vou fazer o meu possível para poder terminar antes, né, Deise? Que o sermão do Alan foi muito bom porque foi em 17 minutos? Sim, hoje vamos sobreviver até o final. Ah, tá. Então, eu gostaria que vocês abrissem neste momento a Bíblia de vocês. Onde está a história de Gideão? Em que livro da Bíblia? No livro de? Juízes. Abram a Bíblia de vocês no livro de Juízes. Amém? Amém. Amém. Oremos mais uma vez. Pai querido, a tua palavra se encontra aberta neste momento. O teu filho Jesus disse que ela é pão para saciar a nossa fome. Que nós possamos sair daqui nessa manhã com a nossa fome espiritual saciada através da tua palavra. Perdoe os meus pecados, as minhas faltas. Não sou digna de pregar e nem sou uma pregadora. Mas peço nessa manhã que o Espírito Santo me unja, ilumine e fale através da minha pessoa, para que os nossos irmãos possam compreender o que o Senhor quer e o que o Senhor faz através de cada um deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse para você, nós precisamos nos aprofundar no estudo da Bíblia e também nos estudos dos escritos de Ellen White, para que possamos entender. Os escritos de Ellen White, eles me esclarecem muito algumas coisas que eu não consigo entender estudando a Bíblia. Até porque se fosse colocar tudo detalhado, a Bíblia seria um livro enorme, né? Então ela teve uma luz para poder dar-nos melhor essa compreensão. O capítulo 6 de Juízes, no verso, eu quero começar pelo verso 11, que diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abzarita. E Gideão, seu filho, estava malhando
o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Vou parar aqui, vou até parar no verso 13. Eu quero mostrar detalhes aqui. Eles estavam em um lugar, Gideão, né, o pai dele, Joás, e na terra de Gideão, seu filho, estavam a malhar o trigo para pôr a salvo. O que quer dizer aqui? Aqui quer dizer que Gideão, ele estava escondido. Se vocês estudarem os capítulos anteriores, vocês vão ver que Deus havia libertado o seu povo, e por muitas vezes Deus havia libertado o seu povo. E por muitas vezes o povo tinha se rebelado contra Deus. Isso não é diferente, acontece nos nossos dias hoje também. E aí, antes de Gideão, havia tido 4 juízes. Gideão, se não me engano, foi o 5º juiz que Deus suscitou para poder libertar o seu povo da escravidão. O povo de Deus era tão teimoso que eles já estavam a sacrificar os seus filhos a Satanás. Nem fala que ele estava a sacrificar os seus filhos a deuses, mas ao próprio Satanás. Agora pensa, esse era o povo de Deus? Esse era o povo de Deus. Esse era o povo que Deus escolheu para que fosse chamado seu povo. E aí o que acontece? Agora Gideão estava a malhar o trigo. Eu não sei o que é malhar, mas eu acho que é abater, tirar os grãos ali. E ele, sabe onde Gideão estava? Ele estava no lugar da vinha, porque não era época de uva, não era época de colher uvas. E ele estava escondido lá. Por que ele estava escondido lá? Porque os medianitas vinham quando sabiam que era a colheita e tomavam tudo que era deles. Os alimentos deles não sobravam nada. E então, como era tempo de colheita era a colheita de trigo, então ele pegou o trigo dele e foi. Eles moravam em cavernas escondidos. O povo de Deus agora estava escondido, porque os medianitas estavam tomando conta. Há 7 anos eles escravizavam o povo de Deus. E agora estava lá Gideão escondido, tentando pegar o mínimo de trigo que ele conseguia para que os medianitas não fossem lá. Então o lugar que ele estava era onde tinha uva, porque não era época de uva. E aí apareceu quem para ele? O anjo. E diz o que para ele? Diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Realmente Gideão era homem valente? Era, irmãos? Gideão? Não, né, Lourdinha? Ele não era homem valente, não. Porque se ele fosse valente, ele não estava lá escondido com medo dos medianitas. E ele nem prestou atenção na palavra que o anjo disse para ele, como chamou, homem valente. Ele nem prestou atenção naquilo. E aí ele já começou. O anjo falou assim: o Senhor é contigo e o Senhor tem uma obra. Ele começou a falar assim: não, comigo não, porque se o Senhor estivesse olhando para o povo dele, nós não estaremos passando por essa situação. Só não estou passando fome porque eu estou fazendo as coisas escondidas. Nós estamos sendo escravizados. Mas aí ele parou e pensou e falou assim: mas como? Como pode esse homem aparecer? Será realmente que é Deus falando comigo? Eu preciso de prova. Eu tenho essa mania, sou mais ou menos assim que nem Gideão, preciso de prova. E Gideão falou assim: fique aqui. E ele correu lá na casa dele, fez uns pães, né, sem fermento, pegou o novilho e colocou no altar de sacrifício. E sabe o que aconteceu? O que há muito tempo não acontecia, que eles não viam isso, só ouviam de história porque o povo estava rebelado. O fogo subiu e consumiu todo aquele sacrifício. E ele falou assim: nossa, realmente esse é um enviado de Deus. Mas ele parou por aí? Ele confiou nisso daí? Vamos ler aqui em Juízes... Não, vou continuar aqui. Em Juízes, respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se é o Senhor conosco, por que sobreveio tudo isso? E então ele continuou. Só que ele na dúvida dele, ele ainda não confiava, mesmo tendo consumido o altar ali. E aí então ele falou assim: ó, se realmente é o mandado do Senhor, o Senhor quer que eu vou à frente da batalha, eu já vou explicando. A minha tribo é a menor. Eu sou um homem fraco. Eu sou o menor da casa do meu pai. Não sou um homem corajoso, não. Mas se o Senhor acha, eu quero que de manhã eu vou colocar essa lã. Vou testar o Senhor. Se realmente é o chamado de Deus, de manhã, quando eu acordar, essa lã vai estar encharcada de água e o chão perto dela vai estar seco.
E aí, quando amanheceu, ele correu lá e como que estava? A lã estava encharcada, que ele apertou e a água escorria. E o chão ao redor seco. Sabe, na mente de Gideão, ele falou assim, isso era muito fácil.